esse é o horário do almoço mesmo, então quem estiver almoçando tá tudo certo, tá no clima. Eu sou Marcelo, vou fazer a abertura dessa quentinha, primeira vez. Como eu gosto de cozinhar, então eu tô animado aqui com a abertura da quentinha. A quentinha é um evento que a gente procura fazer aqui na La Graça uma vez por mês, né? É uma experiência com que é como uma degustação, né, que a gente oferece para as pessoas que estão entrando no universo La Graça ou as pessoas que já consomem alguns conteúdos nossos. A gente tem a visão de que o mundo precisa dessa otimização na comunicação e uma forma de vocês poderem degustar, entender, né, aprofundar um pouco mais é a gente proporcionar essa quentinha. Ela tem a duração ali mais ou menos de 1 hora, né, 1 hora e alguma coisa, 1 hora e meia, mais ou menos. E aí o tema de hoje é o storytelling para dados. Quem vai ministrar essa quentinha? O nosso chefe hoje, né? É o Flávio Reis, sócio fundador da La Grácia. Flávio está nesse verão ali que está diferente da maioria de nós, porque ele está em Londres, né? Uhum. E estava comentando ali agora das casas que não tem essa estrutura ali do calor. A ideia dessa aula, né, te empoderar para você poder transformar dados em gráficos e tabelas, né, conectando aí com o objetivo, o ponto de vista do público. A gente, nessa experiência de La Graça, nesses anos de vida, percebe que muitas das apresentações têm esse problema de transformar dados em informações de fato visualmente importantes, né, que as pessoas consigam interpretar ali, e não só um monte de tabela, um monte de número que as pessoas não enxergam. E agora a gente está fazendo essa quentinha. Em maio, a gente teve a quentinha do Coragem de Ser Você, e em julho a gente vai falar sobre compreensão para ação. Essa quentinha, assim como a Camila comentou ali no começo, a gente começou a gravar, vocês receberam ali o alerta para aprovar. Ela fica salva e a gente encaminha para vocês poderem rever alguma coisa que de repente na hora ali não ficou tão tranquilo. A gente tem as quentinhas gravadas que a gente chama de requentadas, Camila? Só as congeladas que dá para requentar. Congeladas. Isso, que dá para você requentar. Próximo mês a gente vai ter compreensão para ação, então vocês gostando aí, percebendo alguém, né, que vocês acham que tem conexão aí com esse assunto, vamos ficar felizes se vocês indicarem. Acho que agora então é com você, Flávio. Obrigado, Marcelo. Vocês me ouvem bem, pessoal? Sim. Boa Sim. tarde para todo Sim. mundo. Como o Marcelo comentou, a gente vai conduzir aqui esse encontro, e é um encontro que visa mais a interação do que a exposição. A gente acredita que o aprendizado ele só acontece através da troca. A cada quentinha, a gente desenvolve temas recorrentes para a comunicação, e a gente tem certeza que as pessoas que aqui estiveram ou que assistem, né, depois a quentinha, já que a gente grava justamente com a intenção de publicar nas redes e mandar para pessoas que não puderam estar aqui, dá para pegar ali algum gostinho, né, do que falta hoje na comunicação para que a gente possa se conectar mais com o outro, para que a gente consiga se comunicar de maneira ah, clara e para que a gente consiga despertar no outro uma ação. Porque hoje a gente vê muito nas empresas as pessoas ainda com um mindset de informar. E isso é bastante perigoso. Então, se você acha que comunicar é informar, bem-vindos. A gente tem aí a missão de desconstruir um pouco do que o mundo corporativo, né, entende como comunicação. E para você que já
já está mais longe de informar e trilha um caminho para comunicar, trocar, interagir, vamos trocar aqui bastante hoje e gerar algum conteúdo que não sei qual é. Vamos descobrir no caminho. Bom, essa é uma quentinha que ela tem um gosto muito especial. É como se fosse um cardápio novo, literalmente. Estamos inserindo no nosso cardápio um prato novo. Então, falar de storytelling para dados é aí um produto novo da La Gracia. E por que que a gente decidiu construir esse curso especialmente focado nesse assunto? Porque dói bastante esse calo nas empresas. E eu quero, inclusive, escutar de vocês, né? Falando aí de dados, eu quero saber de vocês como que está aí a previsão de tempo aí hoje. Por aí, tá tendo muita chuva de dados ou não? Como é que tá aí na região onde você mora, lá no seu departamento? Tem tido muitas chuvas de dados ou, ou até que não? Temporais e temporais de dados? Anda dias ensolarados com poucos dados e mais comunicação? Como está? Oi, gente, boa tarde. Me ouvem? Ouço sim, Bruna. Bem-vinda. Obrigada. Eu vou compartilhar rapidamente. Lá, eu trabalho numa seguradora, eu sou designer gráfico, mas agora eu vou em breve partir para ser coordenadora da área da House. E uma coisa que me incomoda há algum tempo é isso, né? É sobre dados, que tem muita informação que chega só para informar mesmo, como você disse, sem Hum, muita ação. Então, a taxa de abertura de e-mail é X, do comunicado Y é tanto, e fica nisso, né? Então, vem muitos dados, mas sem nenhuma ação objetiva. Eu acho que é uma coisa que eu quero trabalhar. principalmente incentivar, né, junto à sua equipe e propagar isso, porque imagino que vocês recebam muitos slides, muitas informações para dar aquele banho de loja, né, e deixar as apresentações mais bonitas. Mas só beleza não vai contar, né, Bruna? Exatamente, O que exatamente. fazer com essa chuva de dados? Alguém mais Exato. sofre com isso além da Bruna? Sim, boa tarde, pessoal. Flávio, vou dar meu exemplo. Eu sou planejador financeiro pessoal, então eu tenho apresentações recorrentes com clientes sobre o andamento do planejamento financeiro deles. Hum, E a nossa apresentação padrão, que eu já briguei internamente para mudar, tem mais ou menos umas 8 páginas. tá. Os clientes, quando me dão um tempo da vida deles, porque é importante para eles, é o dinheiro deles, me dão no máximo 1 hora. E eu tento transformar isso em algo que seja importante para eles. Então, eu vou ter muito dado estatístico que não diz nada para a maioria deles. Uhum. E até para aqueles poucos que entendem mais de finanças, não interessa. Eles querem, cada um quer alguma coisa diferente daquele conteúdo. Então, o desafio é transformar isso que é padrão e que é muito pesado, uma apresentação chata, extensa, em algo de fácil compreensão. E o que você falou, né? O que é que a gente faz com isso depois, né? Por que é que eu estou apresentando isso? Não é só uma prestação de contas, isso também. Mas o que é que a gente vai fazer daqui para frente? E principalmente na prospecção de clientes, porque aí eu estou mostrando dados, mas o que é que eu quero? Eu quero que ele vire um cliente. Então, essa ação, como consequência da comunicação, é que, para mim, é um desafio. Assim, tem muita evitação depois. O pipeline é assim, para cada 10 clientes prospectados e que assistem essa apresentação, talvez um ou dois fechem. E talvez não vá fechar por conta da apresentação em si, né, Alexandre? Talvez essa pessoa teve um outro contato, uma boa conversa, a reunião em si
gerou boas percepções. A apresentação é um complemento. Quem deposita em apresentação todas as suas forças tá bastante equivocado. Tem pessoas que trouxeram aqui, a Patrícia falou que no caso dela tem tempestade de dados, meu Deus, aí já, aí socorro. Tatiana falou que lá é mais tranquilo, tem poucos dados. O Alexandre que lida com esse assunto na própria empresa, inclusive a sua entrega, né? O seu produto é consultoria financeira para clientes, então você respira dados, vende, imagina direcionamentos financeiros para os seus clientes e o seu maior desafio é justamente traduzir esses números em benefícios. O que que eu faço com esse número, né? O seu cliente ele quer um número melhor para quê, no final das contas? Legal. Bom, pessoal, seguinte, a gente vai começar aqui já com um exercício, porque a gente não está de brincadeira. Então, vou compartilhar aqui um slide que dá uma preguiça danada só de ver. E eu quero que você sinta de perto essa emoção, porque toda vez que você projeta um slide cheio de dados e que é algo novo para o seu público, vai rolar uma resistência, assim como a sua resistência nesse momento de, meu Deus do céu. E, e esse slide, além dele ter muitos dados, ele tem uma questão visual que a Bruna possivelmente já está tendo ali um tirico-tico, né? Já quer trocar cores, já quer dar um ajuste aí no grid, mas numa escala de volume torrencial de chuva, né? Quanto você acha que esse slide merece? Quanto de chuva de dados tem esse slide? E para a gente falar disso, eu vou compartilhar agora aqui no nosso chat esse arquivo. Então, seguinte, vou colocar aqui no chat, pessoal, um arquivo com 4 slides e vocês vão receber esse slide aqui para a gente desenvolver aí uma atividade. Me diga se vocês receberam. Viram aí no chat? Maravilha. Então, vou pedir para que vocês baixem esse arquivo e comigo aí você vai localizar esse slide que eu estou projetando. Seguinte, pessoal. Então, olha só. Não tem jeito. A gente vai ter que colocar a mão na massa para decidir o que que esse slide gostaria de falar e não falou, ou se falou, não falou de um jeito direto, objetivo. Não vou dar muitas dicas. Qual que é a ideia? Então, vocês têm aí esse slide com você. Se você não conseguiu baixar o arquivo, só me avisa, porque eu deixo aí um tempo para você tirar print screen. Não precisa fazer no computador. A ideia é que você tenha esse arquivo, né, esse slide aí contigo para te ajudar na execução do exercício. A ideia, e eu de verdade sugiro que vocês utilizem o papel, porque o papel ele abre tantas possibilidades, infinitas possibilidades, que o PowerPoint, se você às vezes não sabe editar, arrastar daqui para lá, corta daqui, enfim. Então, deixemos de lado aí deficiências técnicas da ferramenta, sugiro que você veja esse slide, pegue um pedaço de papel e se concentre de fato em entender o que esse slide gostaria de ter passado. Vocês vão fazer essa atividade em grupo. Então, imagina que vocês lá, entre 3, 4 pessoas, vão resolver o que esse slide, na verdade, está querendo nos passar e se teria uma maneira mais simples de passar essas informações e como seria no papel. Eu sei que sempre tem o teimosinho, a teimosinha que vai fazer no computador, e tá tudo bem, mas prefira
se esforce em fazer no papel, porque a gente é realmente mais criativo, mais criativa no papel, dado que não temos aí a dificuldade da ferramenta, tá? Eu vou dar 7 minutos. Não são 5, são 7 minutos. Marcelo ou Gabi, vocês me ajudem aí a dividir em 3 grupos. Tá pronto já. E aí vocês negociem entre vocês, né? Porque essa é uma parte importante também. O que que o slide quer contar? Esses gráficos, esses bullet points, entendeu a informação? Legal? Como é que você então refaria esse slide? Só faz um esbocinho no papel, porque na volta, aqui para a sala principal, cada grupo vai contar para a gente como ficaria esse slide, já que o entendimento da informação é tal, é X, é Y. Maravilha? Tudo Podemos? certo. Podemos. Então, manda brasa, pessoal. Nos vemos em 7 minutos. Leva um guarda-chuva, porque tem muito dado aí. Pessoal, conseguiram, de alguma maneira, aí nesses 7 minutinhos, conversar? Ou não deu tempo? Descobriram algumas coisas? Alguém rascunhou algo no papel? Ou tivemos teimosinhos que foram fazer direto no PowerPoint? Importante é ter feito, né? E aí, Flávio, confesso assim que eu sou de humanas e eu não interpretei tão rápido assim, mas fiz um breve rabisco no papel mesmo para começar a hum, pensar, mas não deu tempo, tá, de não, analisar completamente. mas tá ótimo. O tempo era curto, né? Então também é mais um esquenta. Vamos coletar percepções aí diversas de vocês. Que grupo quer começar a contar o que vocês descobriram e como ficaria esse tal novo slide? Vamos começar. É, a gente estava conversando com o Alexandre, a gente só não conseguiu concluir o raciocínio, né? Mas a gente estava conversando sobre o slide em si. Então, Uhum. primeira coisa que a gente estava argumentando aqui, aí se tiver alguma observação você faz, tá, Alexandre? Por favor. Não tinha necessidade do gráfico estar dessa forma, primeiro, Tá? porque primeiro da esquerda, já que o que está em vermelho é a soma do que está em amarelo e em marrom, acho que é essa cor, Sim. não teria necessidade, podia ter sido um gráfico empilhado, por exemplo, né, para mensurar isso com cores diferentes e o dado já está ali. Se a gente quer trazer essa porcentagem, talvez tiraria, se eu quero focar na porcentagem, eu traria a porcentagem e E o que mais chama atenção é com relação ao que deu certo. Então, talvez essa frase aqui, estratégia bem-sucedida, de foco no mercado interno, respondendo por 60% da receita em 2023 contra 42% em 2022. Porque o resto são as outras informações são informações que talvez não agregam muito. Então, E se até somarem mesmo essa informação, isso, essa deixariam informação. só. Ops, ficou tortinho aqui. A barra vermelha é talvez empilhada, né? Isso, E talvez usar a porcentagem. exatamente. Tá. As demais, só se for pertinente para aquilo que a gente está trazendo na apresentação, mas não sei se seria, ou com algum outro desdobramento, né? Mas focar nisso, e aí talvez esse título, né, do slide também, distribuição de receita por mercado, é isso que eu ia tratar depois, mas não deu tempo que a gente foi Ah, catapultado para entendi. cá. Ah, Mas, mas existiu ali um desejo de mudar o título, né? Isso uhum, já é interessante sim, escutar. Muito bom. Ah, E só complementando, acho que o título tinha que ser como uma manchete, né? Uma headline importante, porque aqui é só está informando o que está sendo mostrado, então é redundante. Eu sim. colocaria um título como, não fiz a conta, mas o 392 em cima do 2512 dá mais de 20% de aumento. Então o título seria
aumento de mais de 20% na receita anual. E aí você está dando uma notícia, opa, essa notícia é boa, vamos prestar atenção agora para ver como a gente chegou lá. Você já chama a audiência para prestar atenção porque você trouxe uma informação relevante já no headline. Sou total defensor das manchetes, títulos manchetes. Temos, inclusive, um vídeo falando só sobre isso. Não sei se você já assistiu, Alexandre, no nosso canal. Eu vou deixar. Gabi, você pega o link, por favor, e cola aqui no chat, Tô pegando. e já deixa também o outro link à mão, que é o de como enxugar informação. Tem um outro lá no canal. Mas, Alexandre, então você já viu esse vídeo? Ah, legal. Sim, super funciona as manchetes para que você já conte de pronto, né, o que o que o slide vai trazer. Segundo grupo, algo Acho que eu posso diferente. falar. Diga, É, foi a Tatiane, né? isso. Estávamos eu, a Carol e a Patrícia. A Patrícia precisou se ausentar. Aí foi troca, mas a gente estava conversando realmente com relação a muita, primeira, muita informação desse primeiro gráfico. A gente optaria por um ou outro, e o formato Tá bem. também. Ao invés de colocar, a gente optou pelo segundo, Tá. mas ao invés de colocar o gráfico em barra na posição como está, na horizontal, a gente colocaria na vertical, tentando trazer cores também para poder destacar o resultado da instituição. Então, peraí, você Na horizontal, né? na horizontal, Para né? poder melhorar a visualização dos dados, Na Então, horizontal, desculpa. gente, mas minha, usando a porcentagem. tá. Não, Ficou nesse daí bem não. É bom, o ficou primeiro, bem bom a minha O barra. o primeiro. primeiro slide. Ah, A Isso. vocês gente dariam achou o que primeiro, não o o segundo. Ele primeiro traz. Ah, entendi. mais O Informações mais primeiro tem informação. completas. dois gráficos, né? Gente, eu tô bem O reto primeiro tem aqui. dois gráficos. Sim, então ficaria algo assim, por exemplo, né? Isso, Digamos, as barras, exato, só de que de um forma jeito reto. horizontal, Sim, usando tá. ali as porcentagens. E a gente achou que tinha muito Ah, vocês texto trariam também a também. porcentagem para cá. É, mas Legal. usando o primeiro gráfico, que a gente achou que as Uhum, informações estavam mais Essa completas. primeira mais imagem tem dois completo. gráficos. O Tá. quadrimestre 22 e 23. Isso. Aí a Então gente ia começar vocês a falar do entenderam texto, né? que. Que a gente achou também muita É, informação muito técnica, mas a gente também não sabe qual é o público que está falando. isso. A gente não Sim, sabe qual que é o público, e aí a gente colocaria de forma mais impactante o texto, de uma forma mais objetiva, para que a pessoa consiga evoluir na apresentação e explicação e que não tenha tanto texto, porque talvez a pessoa não vai conseguir traduzir de uma forma mais clara e objetiva a apresentação. Então, o gráfico seria a parte mais importante visualmente para poder traduzir essas informações de uma forma mais objetiva. Né? E o tá. Então, importante, só diga. complementando, é Uhum, que o gráfico ele traz uma linguagem, mas no texto traz outro. Então, enquanto o gráfico traz em números relativos, traz em percentual. Então, isso acaba também confundindo ali o entendimento mesmo dos dados, né, das informações sim. que estão sendo postas. E fez todo sentido vocês então optarem em padronizar, né, e trazer a porcentagem para cá, que é o que vai ser dito de fato. Vocês conseguiram ou chegaram a pensar em algum pedacinho de texto que ficaria no slide ou não deu tempo? Ou Não vocês, deu na tempo. verdade, não deixaria nada de texto, ficaria só o gráfico? Não, a gente pensou em deixar o texto, só que quando a gente ia começar a falar sobre como é que a É, gente colocaria Hum, o texto, aí a gente foi trocar. abduzido da reduzindo e sala. destacando o que era mais importante. Aí a gente foi abduzido para cá. Tá. Maravilha. Muito legal. Então, coincidiram algumas coisas, mas vocês, interessante, pensaram numa inversão do eixo do gráfico, manteriam o primeiro, não seria um gráfico empilhado como trouxe o Rodrigo Alexandre, e
e tem um desejo de trazer só as informações mais relevantes, aí precisaria, né, se debruçar um pouco mais tempo aí nesse blocão de texto e nesse para decidir o que que fica. Maravilha. Terceiro grupo. Eu posso falar aqui, eu troquei com mais duas pessoas, uma foi a Aline, a outra pessoa, eu não me recordo, desculpa, que estava falando pelo chat. Como o gráfico fala que o objetivo é mostrar a distribuição da receita por mercado, então, na nossa visão, a gente destacaria essas duas principais informações. Então, dividindo, por exemplo, o slide ao meio, por exemplo, e destacaria, então, o gráfico do mercado interno e o gráfico do mercado externo. Não sei se deu para ser claro o jeito que eu tô, Sim, que eu bastante. desenho. Tá. Tiraria os rótulos, já que já estaria dividido esses dois slides pelos Esses dois gráficos, subtítulos ali, essas duas mercado metades, interno. né? Isso. E Tá. destacaria, né, as receitas de forma total de 2022 e 2023. Então, essa distribuição, né? Uhum. Talvez o mesmo tipo de gráfico e a distribuição da receita de 2022 e 2023 de cada mercado e a evolução dele. Eu não sei por que tem esses detalhes acredito que seja quarto trimestre de 2023, eu não sei se deu para Sim. confundir É mesmo. uma nomenclatura bem do mercado. Não é só o mercado financeiro, né? É, Não, eu não digo nem isso, eu digo assim, porque só se falou do quarto trimestre, né? uhum. Então, assim, se isso fosse um destaque, acho que teria um box com um texto sobre esse quarto trimestre. Na verdade, até tem aqui, ó, mas ficou meio perdido, Bruna. Eu super entendo o que você fala. Tá aqui, aumento da receita no quarto trimestre de 2023, por isso que repete algumas vezes o Uhum, tal do quarto trimestre. Mas eu achei bem interessante que você trouxe a questão do. É um slide que compara mercados, né? sim. Legal. É, Dito isso, pessoal, acho que todos os grupos conseguiram aí captar bastante coisa importante. Mas qual que é a boa notícia que o slide quer contar? Eu acho que o Rodrigo e o Alexandre talvez flertaram ali quase próximo dessa resposta. Qual que é a boa notícia que o slide quer trazer? O que que aconteceu aí na comparação? O que que se percebeu na comparação desses dois mercados que a Bruna acabou de deixar bem evidente, né? Que o slide realmente está fazendo uma comparação do mercado interno com o externo. Então, o que que o slide nos conta? Ou gostaria de nos contar, né? Alexandre, Rodrigo, vocês estão ali quase falando, né, da tal da boa notícia. Qual que foi a descoberta? Acho que seria que a estratégia bem-sucedida é investir no mercado interno. Opa, isso aí, gente, é isso aí. Então, olha só, a gente não conhece, né, esse... É muito importante a gente, obviamente, a gente está aqui fazendo uma análise sem saber muito qual que é o público-alvo, sem saber o cenário, a realidade dessa empresa naquele determinado momento, mas o que a gente consegue coletar aqui desse slide, o Rodrigo acabou de dizer. Então, sim, existiu ali uma movimentação estratégica no ano de 2023, focando mais no mercado interno. Então, em vez de exportar, vamos. Claro, pode ser que o câmbio favoreceu, políticas internacionais, né? Fechou-se mais o mercado incentivo fiscal e tudo isso pode ser que a venda no mercado interno subiu bastante, mas repercutiu aí num resultado expressivo comparado com a receita total da empresa, tá? Então, que tal se esse slide, em vez de ser assim, se ele fosse então, melhor, antes de eu mostrar a versão final, tem uma coisa muito importante de vocês fazerem daqui para frente,
Acho que os três grupos aqui conseguiram, mas se você quer levar um aprendizado e levar para sua equipe uma dica muito importante, seria: qual notícia você traz hoje com seus dados? Foi algo que o Alexandre falou aí, né? Mas qual que é a notícia que você tem para trazer hoje com esse seu gráfico? E quando eu falo com esse gráfico, pessoal, perceba que cada slide, quando eu tenho tabelas, gráficos, etc., sim, cada slide vai trazer uma notícia. E essas notícias vão se juntando e no final você vai aí contar uma história com um objetivo específico. E essa notícia tem a ver com o que você descobriu depois de coletar esses dados, ou às vezes você até chega a montar um gráfico para só então descobrir, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso falar. Essa foi minha descoberta. Porque você tem um volume muito grande de dados sendo armazenados no Excel, em qualquer é, sistema de gestão de dados, né? E depois gera no automático um gráfico. Copio e colo na apresentação e vou adiante. Você precisa ou olhar os dados ou já o gráfico pronto para descobrir um evento. O que aconteceu que você pode então recortar e focar nesse recorte uma tal notícia. E agora sim, numa versão melhorada, esse slide era assim e fica assim. Então, a nossa manchete, o nosso título passa a ser Estratégia Bem-Sucedida em 2023, impulsiona a receita líquida com o mercado interno. Acho que teve uma mistura do que vocês falaram em termos de usar só um gráfico, né? Não faz sentido realmente usar dois. Gosto da ideia de ficar mais com a porcentagem, acho que foram pontos bem legais aí que vocês trouxeram. E aqui eu vou colocar um lado a lado para a gente conseguir comparar melhor. E aí, pessoal, o que vocês acham? Posso dar um zoom aqui para a gente ver um pouco melhor. Ele era assim e ficou assim. Aquele silêncio. Eu acho que ajuda o quem está explicando também, né? Alguém comentou isso. O orador explicar sobre quando você tem muita informação na tela e muito texto, muito destaque, muito bullet, não facilita também, né? A apresentação ela vai ser útil tanto para quem está consultando, por exemplo, se ela recebe por e-mail, quanto para o orador. Então, acho que uma informação resumida e clara facilita, né? Tá muito mais clara e mostrando os pontos de destaque, né? E já com a notícia recorte principal. Muito legal. Pontuado, Bruna. E tem uma coisa que você falou que é interessante: as pessoas gastam o tempo da apresentação para ficar explicando o gráfico. E isso é um grande equívoco. A reunião deveria ser para, bom, tá aqui a análise, né? Tá aqui a descoberta, precisamos conversar sobre o que fazer com isso. Que tomada de decisão vamos ter a partir dessa informação? Por exemplo, seguimos apostando no mercado interno no próximo ano? Né? Essa seria uma possível pergunta, indagação aí para o próximo ano, já que esse ano deu certo, né? O ano de 2023 deu certo, impulsionou o resultado da empresa. E a ação que esse slide quer provocar? Aqui, talvez o tempo da apresentação vai ser mais falando dos dados em si, falando que o quarto trimestre foi assim, ele é mais informativo, tá? E aqui eu tenho algo que realmente tem um objetivo. Bom, dito isso,
Agora eu tenho um segundo exercício em que você também recebeu esse outro slide. Esse é um gráfico muito clássico que a gente vê nas empresas. Desculpa interromper. Resultados, né? Um gráfico de resultados que vai falar Lá. de... Oi? Desculpa interromper, mas acho que o Alexandre estava com a mãozinha levantada. Ah, desculpa, não vi, Alexandre. Não, eu queria só fazer uma pergunta, assim, e primeiramente elogiar, né? Porque eu acho que ter tirado os bullets, porque o gráfico por si só já está explicando o que estava escrito no outro, então a imagem agora está. Visualmente a gente está concluindo e o que precisa ser descrito está ali nos dois quadrinhos à direita, maravilha. Mas minha dúvida é no headline, na manchete, porque até uma observação do Rodrigo. Ele falou, para mim a estratégia é o mais importante, principalmente quando ela é bem sucedida, né? Porque a gente tem isso nas Uhum. organizações, lindas estratégias que não se concretizam. Então, esse foi um caso em que a estratégia foi bem sucedida. Por que que vocês não destacaram a frase de cima também junto com a de baixo? Porque vocês queriam dar mais ênfase na informação, que é a receita líquida ter crescido via mercado interno. Porque assim, eu ficaria tentado a colocar tudo no mesmo formato, né? Estratégia Sim, bem-sucedida em 23. sim, Impulsiona a sim, receita ali. Como uma frase só em destaque. É mais uma sim. dúvida mesmo. Não, acho uma dúvida bem pertinente. Quando a gente se debruça em sentenças, parágrafos, títulos, bullet points, é muito importante a gente fazer um exercício, sim, de localizar o trecho mais importante. Sempre vai existir. Então, assim, eu vejo aos montes as pessoas falando assim: ah, mas isso aqui também é importante. Ah, isso aqui eu não vou tirar. Isso aqui também não. Isso aqui eu vou também deixar grande. E no final fica tudo grande, fica tudo pesado, né? A ideia do slide era limpar, 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 para que no final a gente pudesse ver uma primeira olhada rápida a informação mais importante. Então foi classificado aí depois de um bom tempo, né, em cima desse slide, e sim, a estratégia ela foi bem sucedida, mas o que que ela resultou? Porque uma estratégia bem sucedida é um texto só bonito, ele é só lindo, né? O mais importante é o que isso, em que isso resultou de fato. Qual foi o desdobramento da estratégia bem-sucedida? E que traz, inclusive, a ação, né? Que traz a notícia em si. Perceba que ali onde eu tenho o verbo, impulsiona a receita líquida com o mercado interno. Então, além de eu circular o tal do mercado interno, eu já trago também que foi focando no mercado interno que eu consegui fazer crescer exponencialmente aí a receita líquida, tá? É, Perfeito. funcionaria também, tá, Alexandre? Eu deixar todo o título, mas aí talvez eu não usaria a caixa amarela. Eu tiraria a caixa amarela, deixaria o título negrito, inteiro negrito, sem o amarelo, um tamanho maior, senão ficaria bem pesado, tá bom? Tá ótimo, Fábio. Obrigado. Imagina. Bom, agora tem um segundo exercício que ele vai ser aí um pouquinho mais desafiador. Embora seja um tipo de gráfico bem comum do nosso dia a dia, eu também deixei aí para você esse gráfico, está no seu arquivo. A gente vai novamente dividir vocês em grupos, mas agora eu tenho um objetivo diferente para vocês, tá? Que é o seguinte. No primeiro exercício, a gente tentou focar qual é a notícia que a gente está dando, que é um primeiro grande passo para a gente comunicar informação, comunicar os dados. Só que agora, além de comunicar, dar a notícia, vocês vão ter o desafio de encontrar uma ação que esse gráfico precisa gerar no nosso público. E aí sim, a gente começa a falar mais de storytelling para dados. Porque uma história,
ela vai fixar mais na cabeça da pessoa quando no final a pessoa sabe o que fazer com aquilo. Aquilo reverbera nela por mais tempo, porque ela ficou com uma tarefa para fazer. E uma tarefa para fazer, pessoal, não é do tipo, próximos passos, né? É, daqui 15 dias a gente se reúne novamente para checar se os dados continuam batendo. Não é isso. Eu preciso de uma ação que vá mais do que só esses próximos passos que a gente já escreve e que não serve de nada. Então, seguinte, nesse sentido, qual ação eu quero do meu público? E aí, pessoal, nesse sentido, eu escuto às vezes as pessoas falando assim: eu quero deixar o meu público informado. A gente fala, qual que ação você espera do seu público-alvo? Que eles estejam por dentro. Perceba que é uma ação muito passiva, né? Então, assim, não é isso, de verdade. Você precisa ser mais explícito, né? Explícita daqui para frente. Eu quero que. Não adianta você achar que o seu público vai conectar isso com aquilo e tirar para si uma conclusão de ação que ela tem que tomar. Você precisa endereçar a ação, que tem muito a ver com o que o Alexandre trouxe aí no começo. Seja, de fato, bem específico. Quando eu falo específico, pessoal, você vai falar, você precisa ter na sua cabeça, eu preciso que meu público abra mais frentes. Eu preciso que meu público mude um processo, que ele lance dados de uma maneira mais imediata, está demorando muito. Eu preciso que ao receber essa minha informação, ou esse departamento se mexa para pesquisar a concorrência. Eu preciso implementar, eu preciso que a partir desse slide, desse gráfico, o tal departamento implemente tal sistema. Eu preciso que a área tal dê suporte para a área X. Perceba que agora eu tenho muito mais claro que ação eu espero com aquele gráfico, com aquela apresentação. Esse vai ser o desafio, então, para vocês nesse novo slide. Além de descobrir qual é a notícia que tem para se dar, eu gostaria que vocês pensassem numa ação que esse gráfico quer gerar no público. E vai ficar aberto, tá? Você pode falar, olha só, o nosso grupo localizou aqui essa notícia e a gente gostaria de gerar uma ação no departamento de marketing para que eles executem isso, 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 por exemplo. Tá bem? É um exercício para que a gente, a partir de agora, localize em nossos gráficos a notícia e a ação que eu preciso gerar com aquele dado. Vamos tentar? 7 minutos? 7 minutos. Como foi a conversa de vocês? O que vocês descobriram? Que notícia vocês dariam com esse gráfico? E a partir da notícia, que ação vocês gerariam num público específico? É um exercício bem aberto, mas para a gente exercitar um pouquinho esses dois aspectos daqui para frente. Que notícia eu vou dar e que ação eu quero gerar? Mas a gente discutiu um pouquinho também de dar uma alterada no layout para ele ficar mais Maravilha. claro. Tá. Uhum. Então, eu vou começar, pessoal, vocês ficam à vontade para complementar, tá? Então, acho que a coisa número um é um gráfico que dá preguiça só de olhar para ele, né? Assim, já dá um negócio, tem muito número, é muito difícil ver o call to action, porque, assim, tá comparando uma pessoa com outra, uns estão um pouquinho, uns vendem mais, outros vendem menos, então a nossa primeira sugestão era colocar o número, né, o percentual no eixo vertical, e daí ao invés de trabalhar com barra, trabalhar com linhas, assim, que você
conseguiria, de uma forma mais visual, né, olhar essa variação entre os clientes, entre a receita do mesmo cliente de 19 e 20. Um outro Ah, ponto entendi. que a Tá. gente discutiu, mas acho que a gente não chegou muito numa conclusão, é se eu realmente preciso ter todas essas iniciais, se isso aí não poderia ser uma tabela como suporte, porque o primeiro ponto aqui é falar quem que subiu, quem diminuiu a receita e o porquê. Então a gente analisaria, né, junto com essa área, que é a área que tem que ter o call to action, por que que essas pessoas estão vendendo mais ou menos, daí teria que entrar no número, na pessoa mesmo e não no dado anonimizado. Uhum, uhum. A gente falou também de ter realmente tentar ir a fundo nesses clientes que aumentaram, por que que eles aumentaram e os que diminuíram, porque diminuíram para poder realmente gerar uma ação. Eu vou complementar a Paula, então. Até daria para a gente usar esse mesmo gráfico, talvez a gente repartiria esse slide em quatro, e nesse gráfico a gente apagaria, deixaria em cinza aqueles que são números que não representam o volume que a gente quer demonstrar, colocaria num percentual, numa outra cor, o que a gente de fato quer mostrar, que apenas tais clientes atingiram aquele volume de receita que a gente quer apresentar para, né, para o nossa alta liderança, enfim. No gráfico do lado, a gente poderia colocar a linha que a Paula trouxe, só que não aquelas linhas corridas, aquelas que vão crescendo, sabe? Que mostra, por exemplo, que de janeiro a dezembro foi crescendo o percentual dessa empresa, oscilou, não oscilou de Uhum. posição. E aí, num outro gráfico, a gente mostraria por cor. Talvez isso aí embaixo seriam as regiões dessa receita dos clientes. E aí a gente colocaria aqui no cliente tal, região tal, o cliente está com tantos por cento, aí a gente faria não uma pizza, que pizza eu acho muito feio, mas talvez uma, um volume ali de camadas, num círculo pelas camadas, e aí colocaria a concentração do consumidor ou do polo que a gente entende que é mais concentrado desses clientes, e depois o volume versus a receita. Acho que a gente também pensou nessa possibilidade de dividir o slide em quatro. Exatamente. Tá. Não, eu tô meio que aqui Ah, só tá. fazendo Eu rapidinho para achei que ajudar você a sua estava fala. fazendo. Mas é Não, isso mesmo. sim, legal. Dividir em quatro e E a aí partir, pelo que eu entendi, assim, vocês localizariam, sei lá, eu gostei do que você falou no sentido de talvez a gente região. Vamos supor que escolheria, a gente escolheria ali alguns clientes que isso. ajudaram E a, ficariam com as cores. Os que sim, não o resto têm cinza, impacto né? ficaria cinza, Sim, exatamente. tá. Pelo que você disse, seriam esses menos expressivos, é isso? Isso mesmo, a gente quer dar destaque aos expressivos. Tá. Então, legal. Flávio, Oi. na verdade, a gente não chegou num consenso, né? A gente teve várias Isso é ideias bem difícil, né, rapaz? diversas, assim, sim, a gente não conseguiu chegar num É consenso. muito Então, curto. cada um Não, sem dúvida. trouxe a sua visão, que é um tanto quanto diferente, assim, cada um trouxe uma visão bem diferente de pensamento. É, acho que a questão maior é conseguir bater o olho e entender a informação, porque se eu quero levar isso para a equipe, para entrar em ação, então, primeira Uhum. coisa, quais são as empresas, quais são os clientes aí que tiveram aumento de receita do ano passado para o ano seguinte? Primeira coisa, Legal. separar um do outro, Então, eu separar vou. esse grupo do outro grupo. Essas siglas não ajudam, então talvez, eu não sei se tem a necessidade desse gráfico, mas talvez poderia ser uma tabela com o nome Uhum. completo dos clientes. Então, clientes que tiveram aumento de receita e clientes que tiveram diminuição de receita. Aí eu coloco as porcentagens e daí, de repente, faço um mapa de cores ali para entender qual é a porcentagem do que aumentou, do que diminuiu. Mas, de fato, trabalhar com o público, quais são as boas práticas? E a gente comentou bastante sobre isso, mas quais são as boas práticas que fizeram ter esse aumento de receita e quais são os pontos de melhoria daquilo que precisa acontecer, o que não foi feito para a equipe tomar uma ação para isso não se repetir no próximo ciclo, no próximo ano. Muito legal. Talvez aí com 5W2H já colocando
montando já com a equipe, né, o que que cada um vai se dispor a fazer, de que forma vai fazer, já com Uhum. responsáveis, entregas e por aí vai. Sim, entendi. Legal. Então, vocês distribuiriam em dois macrogrupos as empresas os clientes, né, aos quais a gente teve um aumento de venda Isso. e faria um mini estudo de caso para entender o que funcionou, para de repente puxar algumas dessas estratégias para esse outro grupo que a gente teve um movimento contrário de queda, né? Exatamente. E Muito legal. também não adianta só tirar nota boa, você tem que manter, né? Então, o que é que a Sim, gente continua fazendo para manter o aumento de receita com esses clientes? que é uma ação também esperada É, aí pro... Muito bom. Para a gente finalizar aqui, obviamente cada grupo fez aí um recorte da informação, a notícia que ia dar, e, e como fica muito aberto, a gente também escolheu uma certa notícia aí para dar. De acordo aqui com o que a gente investigou, tem um pouco a ver com o que a Aline trouxe. Se a gente olhar os clientes mais expressivos, eles somam 60% da receita. Então, foi uma coisa que chamou muito a nossa atenção. Tudo que vocês falaram também está nesse gráfico, né? Teve movimentações aí de clientes que venderam mais ou menos em relação ao ano anterior, mas o que chamou a atenção nossa é que nos 2 anos, né, 2020 e 2019, existe um volume pequeno de clientes que concentra 60% mais ou menos aí da receita, tá? Então, o que gostaria de propor para vocês aqui como atividade aberta, né, para a gente encerrar o dia, encerrar aí nossa dinâmica, é o seguinte: essa agora é a nossa notícia para dar aí para o nosso público. E aí eu gostaria que a gente co-criasse aqui, né? Qual que seria a nossa ação? Qual que seria a ação que a gente precisa do nosso público? A ideia aqui é que a gente feche imaginando que a descoberta, a notícia que a gente comunica é que 60% da receita está na mão de 7 clientes. Então, qual é a ação, que título a gente gostaria ou precisa gerar nessa apresentação? E aí eu vou pedir algum ou alguma voluntária. Bom, você deu uma dica lá naquela manchete anterior de usar verbos, né? Então, Uhum. eu começaria com o verbo descentralizar a geração de receita ou distribuir a receita melhor entre todos os clientes. Alguma coisa cuja ação indicada é que o pessoal que está ali nos 40% passem a contribuir mais, né? Para diminuir essa concentração. Legal. Mas eu vou fazer sua vida um pouquinho mais complicada, Fernando. Imagina que eu tenho um público específico para comunicar, para gerar uma ação específica. Digamos que vai ser, vamos ver. Tararam, tararam. Casou bem com o que você falou, vendas, né? Então seria pulverizar mais as vendas. Legal, mas e se de repente, pessoal, essa apresentação, esse gráfico fosse para o jurídico? Imagina que você está apresentando esse gráfico de resultado para o departamento jurídico. Que tipo de ação você poderia pedir para o jurídico a partir desses dados? Bom, eu vou palpitar de novo. Garantir a renovação dos contratos desses 7 clientes de maneira antecipada. Muito bem, exato. Então, olha só, é muito legal porque eu tenho a notícia, mas para públicos diferentes, eu preciso de ações diferentes para que esse resultado melhore. Então, boa, o jurídico pode revisitar todos os contratos, ver quem está vencendo,
dá para renovar, não, a gente ainda tem aqui esse prazo, e é com esse prazo que eu vou pedir para o departamento de marketing reagir, o de vendas. Olha só, vocês têm um ano para planejar uma reviravolta, um, sei lá, é, 15 meses para que esses outros clientes melhorem as margens, porque a gente tem aí contratos que nos segurem, nos garantem aí por mais esse tempo. Faz sentido, pessoal, essa ideia de você pensar que, a partir de agora, dados precisam trazer notícias, através de manchetes, através de. Gostei muito quando a Bruna também falou, aqui a gente tiraria um pouco a relevância, né, dessas cores, trazendo ali uma cor mais clarinha, então acho que tem a ver com essa demonstração aqui, né, Bruna? Deixando um pouco mais cinza. Sim, sim. Também posso tirar esse volume de dados, porque a gente concentra mais onde importa. E vem esse desafio, né? Essa apresentação vai ser para quem, né? Vai ser para a gerência de produto, vai ser para o CEO, vai ser para a equipe de marketing, vendas. E qual que é a ação, então, qual que é a recomendação e as ações que você precisa que esse grupo execute através desses seus dados? Aí sim você não está mais só informando dados. Você passa para uma outra categoria, um profissional mais estratégico, né, mais estratégica, que comunica dados e que esses dados geram ações a partir de agora. Esse é o grande desafio aí para a gente daqui para frente. Pessoal, nosso encontro voou, né? Surreal. Mas eu queria saber o que que fica para você aí de daqui para frente, né? O que que você precisa se concentrar para fazer a diferença com dados? Eu acho que é uma prática diária, né? É um exercício que a gente precisa se perguntar antes de só entregar. Por exemplo, quando você falou, e se isso aqui fosse para o jurídico, na hora eu buguei, eu falei, nossa, como que eu direcionaria isso, né, baseado nesses dados? Então, assim, o que eu quero dizer é que é uma prática de se perguntar o que eu quero informar para determinado público. E daí vem boas respostas nas apresentações e direcionamentos mais assertivos. Legal, Bruna, eu torço de verdade que você possa provocar os demandantes das apresentações, quando eles simplesmente, Bruna, melhora para mim o visual, dá um tapa visual aí. Devolve para eles. Olha só, eu preciso que você me conte qual que é a notícia que você quer dar nesse gráfico e qual ação você quer gerar no seu público. Aí eu consigo te ajudar para valer na questão visual. Perfeito. Obrigada, Flávia. Imagina, Adorei. que mais, pessoal, que fica para vocês aí? O Alexandre que trabalha com mercado Finanças, financeiro, planejamento finanças financeiro. pessoais, Isso, isso. gestão financeira. Isso, são dois. Eu acho que o primeiro e o mais difícil, porque é hábito, né? Então tem que retrabalhar totalmente aí, que eu faço isso com muita frequência, talvez 100%, que é explicar os gráficos, né? Você já deu a dica aí que a gente não deveria explicar os gráficos. Então esse é o primeiro, a primeira mensagem que eu levo. E a segunda, que eu acho mais importante e que é bem óbvio quando a gente escuta, que é que a informação tem que gerar uma ação, né? E eu também estava naquela de a informação é meramente entreguei, né? O carteiro entregou, deu as costas e foi embora. A missão dele terminou ali. E a gente tem que ser. E o carteiro é importantíssimo, né? Não quero tirar esse mérito e levar a informação também. Só que a gente quer muito mais do que isso, para que se seja realmente comunicação na definição própria da palavra, né? Que isso gere uma ação. Então, para mim, essas duas conclusões foram mais do que riquíssimas para levar daqui hoje. Obrigado. Imagina, obrigado a você pela contribuição e por esse fechamento aí tão redondinho e pertinente. Rodrigo?
Acho que no meu caso aqui é trabalhar a questão de. Sou muito perfeccionista para fazer as coisas. Então, reunir a informação e entender que aquela não é a informação final. Talvez eu precise fazer um gráfico igual a gente estava trabalhando, né? Um rascunho para eu poder identificar quais são as informações pertinentes para eu tratar na apresentação. Acho que isso é o mais que ficou mais relevante para mim hoje aqui. Acho que foi Rodrigo, isso. super dica legal que você captou. Às vezes é isso, fazer um gráfico que já traduza visualmente aquela tabela gigante. Opa, deixa eu olhar para esse visual. Nossa, esse movimento, peraí. Sem dúvida, é um step aí que você pode é, incluir e depois você vai jogar fora, talvez, esse gráfico, porque você vai dali, nesse recorte, não, nesse recorte é melhor fazer um gráfico de linha. Se eu deleto isso, na verdade nem faz mais sentido um gráfico, enfim, né? Legal, é uma dica boa aí que você captou. Algo mais, pessoal, só porque a gente tem um sorteio, acho que já tem pessoas aqui conosco que já participaram de outras quentinhas. Não sei se hoje está no seu dia de pé quente. Nós temos um sorteio e temos também um convite, né, que a gente já quer deixar aqui com vocês. A próxima quentinha já tem tema, já tem data, né, Camila? Já, normalmente é quarta ou quinta-feira, 1 hora da tarde. Próxima quentinha vai ser no dia 31 de julho, no tema Compreensão para Ação. Eu acho que entra também um pouco nessa parte das informações que tem que gerar ação, né? Então, muitas vezes, aliás, tudo que a La Graça faz gira em torno do sentido, né? Sem sentido não tem movimento. Então, a gente precisa saber para onde a gente vai, né? Então, vai ser com o Ed, a gente ainda vai começar a divulgação, as inscrições, mas fiquem de olho aí nos e-mails que a gente manda assim que tiver liberado para se inscreverem. E a gravação de hoje também a gente manda para vocês assim que tiver publicada. Obrigado, Camila. Eu já adiantei aqui, pessoal, para não atrasar mais ninguém, já que a gente está em cima da hora. Eu fiz uma listinha com quem ficou até o final, ficaram 5 pessoas. A sorteada foi o número 3, que da minha lista é a Aline. A Aline ainda está aqui com a gente? Ah, Aline, então olha, sou é você No eu. caso é você mesmo, Aline. É você, mulher. é Que você. bom, que bom. A Aline ganhou um acesso do curso Povo contra o PPT, que, coincidentemente ou não, é ministrado pelo Flávio, que vos falou Vos durante a fala. última 1 hora e meia. Que Aline, maravilha. manda para mim aqui o seu e-mail, Aline, no pessoal, para eu poder passar para você o que eu preciso para te dar o acesso, tá bom? Tá bom. Para Obrigada, quem Gabi. ficou, para quem ficou até o final, desculpa, só para no arquivo que você recebeu, pessoal, tem aí no finalzinho, no último slide, eu convido você para ver, porque tem, se você clicar na foto ou no link, vai te direcionar para o site onde você consegue assistir a primeira aula gratuita. Então, poxa, não ganhei. A primeira aula está aberta. Então, vale a pena você clicar, você vai abrir o link, e aparece já no topo da página, a primeira aula são de 10 minutos, tem o curso inteiro, né? São vários vídeos, mas eu acho que a primeira já vai te dar boas provocações e, de repente, não que eu esteja aqui tentando te motivar, você se interessa em comprar, não é mesmo? Vai saber de repente, te dá aquela coceirinha, né? Bom, muito obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês, pela contribuição de vocês. Afinal, esse encontro só acontece por conta da troca, da, das vivências que vocês têm e como é que isso, do lado de cá, também é um desafio nosso, né? Nossa, esse gráfico, por exemplo, que eu mostrei, olha, não tinha pensado ainda que as pessoas realmente podem imaginar a movimentação ano a ano. E é isso, são as percepções diferentes dos públicos. Muitíssimo obrigado. Até a próxima quentinha.